Vem do Rio de Janeiro a informação de que o enteado de Leila Pereira está perto de comprar a SAF do Vasco. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes e falo sobre saída no Palmeiras, a chance de um meio atacante emprestado ser negociado em definitivo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Então a gente traz aí todos os lados dessa história e também da consequência que pode ter. E o Galhardo agora, ele fica no mercado. O Galhardo é sempre especulado aqui no futebol brasileiro. E assim, conversando com gente de mercado, o salário do Galhardo... Nossa, é alto, é? Assim, pagar o Galhardo hoje é pagar um Abel Ferreira. Ô, louco. Ai, é muito caro, né? Pelo que ele vem não entregando, né? Nos últimos trabalhos dele. Ele termina o River Plate sem título lá. Mas assim, mas aí eu vou fazer, mas eu vou fazer uma defesa ao Galhardo. Defende. Se você falar que ele não está entregando, então eu vou falar que o Abel não está entregando em 2 anos. Mas, por exemplo, eu vou defender o Abel aqui. O Abel tá chegando nas decisões, pelo menos. Chegou na final da Libertadores, chegou na final do... O River não foi semifinalista da Libertadores? Foi, semifinal. Não foi semifinalista? Mas no Campeonato Argentino também fica devendo, sabe? Bom, a gente já entra Mas é nesse um time assunto que também foi se reformulando. E ontem foi a confirmação da queda, a saída dele por lá, né? Sim. Ele fez um vídeo bastante emocionado, falando que o próximo jogo que ele vai dirigir vai ser o último jogo, né? E ele fala assim, vou tentar ser breve aqui, para não me emocionar, e o olho dele enche de lágrimas. É um vídeo bastante emotivo, obviamente pela história que ele tem. Ele é um dos pouquíssimos personagens do futebol que a gente tem na América do Sul, que são campeões da Libertadores como jogador e como treinador no mesmo time, né? Aqui no Brasil a gente só tem o Renato Gaúcho e o Felipe Luiz, por exemplo. E ele é uma lenda do River Plate. Ele era para quem não lembra, os mais jovens aqui que estão com a gente no chat acompanhando, o River tinha um meia, assim, um canhotinho, um cara assim muito bom de bola, chato assim tal, que era o Marcelo Gallardo. Naquela Libertadores que o São Paulo é campeão em 2005, o São Paulo joga contra o River, passa pelo River, e o meia era o Marcelo Gallardo. Jogou demais os 2 jogos. Você pega aí no YouTube, depois que acabar aqui a live, vai no YouTube, procura esse jogo. Ele jogou demais, ele destrói naquela Libertadores. E o River é campeão da Libertadores com o Gallardo. Ele tem passagens pelo clube como treinador, e ele chega a ser campeão da Libertadores com o clube. O último não brasileiro campeão da Libertadores foi o River, ali em 2018, na final ali em Madrid. Naquela final do mundo lá contra o Boca. Que foi quando o River, enfileirou alguns títulos, naquele trabalho ali do Gallardo. Começa num título da Sul-Americana, em cima do Atlético Nacional do Osório. Uma final, inclusive eu transmiti essa final, eu me lembro, e o Gallardo ele já começa a despontar num trabalho. Ele se aposenta no Nacional do Uruguai como jogador, e ele vira técnico do Nacional do Uruguai, faz uma temporada muito boa e já é chamado pelo River. Sim. E aí ele já vira uma lenda como treinador do River, muito jovem. Assim, a trajetória do Marcelo Gallardo como treinador, ela lembra muito a do Felipe Luiz. É verdade. Só que a diferença é que o Felipe Luiz ele foi para a base do Flamengo, e o Gallardo ele foi para o Nacional do Uruguai, porque ele encerra a carreira lá como jogador. Então ele se transforma num grande treinador. Aí muito se especulou, e o próprio desejo do Gallardo era futebol europeu. E aí ele fica um tempo parado depois desse título da Libertadores, depois dessa gama de conquistas e tudo mais. O trabalho ele dá uma esfarelada, o trabalho ele tem um prazo de validade, aquele time multicampeão ele vai embora, os jogadores vão meio que embora. Envelheceram também os jogadores. Alguns foram embora, outros acaba que... Não, nem envelhecendo, porque o Armani ainda estava lá. O Pinola, por exemplo, se aposentou e virou assistente dele. Acho que aquele baque do título que não foi conquistado quando o Flamengo ganha em 2019... Quando o Gabigol vira o jogo, né? Puta, dá uma bagunçada boa ali, né? Isso. E aí ele vai para o Al Ittihad. E vai com um peso grande de grana, não sei o quê, e não vai bem lá.
E muito se especulou dele na Europa. E não teve mercado para ele na Europa. Não teve, assim, nem um grande clube, nem clubes menores para ele de mercado. Então, assim, ele ficou esperando muito tempo, ficou muito tempo no mercado. Aí ele voltou, e vale lembrar que no ano passado, a gente falou de semi, ele foi quartas de final, né? Quartas de Quando final. ele cai pro Palmeiras é nas quartas de final. Quartas de final. E ele não consegue classificar o River para essa Libertadores. E se não me engano, eu vi um dado até ontem ali da ESPN que postou. É uma campanha muito fraca, muito abaixo. Então, daquela queda do Palmeiras contra o Palmeiras para cá, ele tem 2 vitórias só. Nossa. É muito... Quer ver? Vou pegar esse número aqui. E assim, e principalmente no futebol argentino. Perdendo o clássico pro Boca, perdendo jogos importantes, perdendo jogo para time pequeno. Assim, e o River apostou muito trazendo jogadores para ele. Por exemplo, trouxe o Vinha, trouxe o Fausto Vera, contratou em definitivo o Galopo. Aqui, ó. Vários jogadores foram trazidos para ele. O Pity Martinez, que era daquela geração dourada dele. Não sei se dá para ver aqui, ó, a tela lá do pessoal do Sport Center lá da Argentina. Então, desde o confronto contra o Palmeiras, 20 partidas, só 5 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. Então, esse é o número lá do pessoal. Imagina você manter um técnico desse com um salário como ele tinha, no nível, como o Hernão falou, de Abel Ferreira, sem ganhar nada. Assim, falando com gente de mercado, ontem, essa pessoa que transita muito bem na Argentina me disse que o salário dele anual é 7 milhões de dólares livres de impostos. 7 vezes 5 dá uns 37 milhões de reais. Então, faz dividido por 12. Dá 2 e tralalá. Quase 3 milhões. Salário é isso, de acima, ou como você falou, né? Salário de técnico super campeão. Já o Palmeiras deve ganhar grana com um meio atacante que não conseguiu vingar com a camisa alviverde. Eu me refiro a Rômulo, que tá deitando e rolando no Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino. São 7 jogos, 5 gols e 3 assistências, ou seja, o cara tem mais participações em gol do que partidas disputadas. Ele é o primeiro em assistências no Paulistão, é o primeiro em chances criadas, o segundo em gols marcados e o segundo em participações em gols. O que chama atenção é o fato de o Rômulo, com a camisa do Palmeiras, não ter conseguido vingar. Ele foi comprado do mesmo Novo Horizontino por 6 milhões de reais, mas no Verdão só conseguiu atuar 16 vezes, tendo sido emprestado para o Ceará e agora para o Novo Horizontino. Há sondagens de 2 clubes do exterior e uma sondagem de um time da Série A. Nenhuma proposta oficial. O que o Palmeiras tem colocado na mesa é de que só aceita negociar o Rômulo em definitivo, senão ele permanece emprestado ao Novo Horizontino, e a ideia é de recuperar os 6 milhões de reais e ter lucro com a operação. De fato, o Rômulo tem jogado muita bola no Campeonato Paulista. Informação importante no Vasco: Marcos Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa e enteado de Leila Pereira, tem negociações avançadas para a compra da SAF do Vasco. A informação é do jornalista Gilmar Ferreira. Segundo a apuração dele, conclusão do negócio pode ser feita entre março e abril. Detalhe, a gente já está praticamente no mês de março. O namoro começou no ano passado. Para falar a verdade, o Lamáquia tem a vontade de comprar o Vasco desde o início da era Pedrinho. O Pedrinho ainda nem havia sido eleito presidente do Vasco e as conversas com o pai do Marcos Lamáquia, o Zé Roberto Lamáquia, já haviam começado. Num primeiro momento, o Zé Roberto havia cogitado comprar os name rights do estádio. Não avançou. Depois de patrocinar o Vasco, também não avançou. E muitos desses não avanços estavam associados à pressão de conselheiros do Palmeiras em relação à presença de José Roberto Lamáquia no Vasco, tendo a sua esposa, a Leila Pereira, como presidente do Palmeiras. A solução encontrada para não criar um conflito de interesses foi colocar Marcos Lamáquia na parada. E é o filho do Zé Roberto Lamáquia quem trata a compra do Vasco com o Pedrinho e também com a 777 ou a CAP, empresa que passou a administrar a 777, praticamente falindo. Preciso completar contando que o Vasco, além dessa questão da venda da SAF, trata em caráter de urgência a busca por um técnico. Renato Gaúcho é o plano A, B e C, e as tratativas são para que ele assuma o Vasco com um contrato até dezembro de 27. No ano passado, o Vasco tentou contratá-lo
e se assustou com a pedida de R$1,5 milhão por mês. O Renato não vai baixar em 1 centavo sua pedida. A verdade é que hoje o Vasco tem condições financeiras melhores e acaba de ter uma baita economia na sua folha com as saídas do Felipe Coutinho, que ganhava R$1,5 milhão por mês, e do Diniz e sua comissão técnica, que custavam R$1,2 milhão. O que você pensa sobre Marcos Lamacchia à frente da SAF do Vasco? E Renato Gaúcho como técnico? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? A gente volta sem pintar notícia. Tchau! Hora de falar sobre o Palmeiras, fortíssimo dentro de casa. Você sabe que o Palmeiras enfrentará o São Paulo como mandante em jogo único nas semifinais do Campeonato Paulista. A Federação Paulista definiu nessa segunda-feira que a partida está marcada para sábado, ou melhor, para domingo às 20h30 na Arena Barueri. E o Palmeiras vai levar uma invencibilidade de 8 partidas como mandante na Arena Barueri. O Palmeiras não perde dentro de casa desde agosto de 2025. Nesse período foram 20 jogos disputados. Nessa sequência de 8 jogos sem perder, o Palmeiras ainda venceu Corinthians, São Paulo, Santos, Mirassol, Vitória e Capivariano. Importante registrar que em caso de empate no tempo normal entre São Paulo e Palmeiras na Arena Barueri, decisão vai pros pênaltis. E a partir daí conheceremos o primeiro classificado para a final do Campeonato Paulista. O segundo classificado sai do duelo entre Novo Horizontino e Corinthians, que se enfrentam no sábado em Novo Horizonte, a partir das 20h30. Depois de recusar R$112 milhões por Robinho Júnior no início do ano, oferta que veio da Inter de Milão, o Santos corre o risco de perder o atacante de graça nos próximos meses. É que o vínculo do filho do rei das pedaladas com o Peixe se encerra em 30 de abril e a partir de 1º de novembro desse ano, Robinho Júnior já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior, deixando o Santos de graça 6 meses depois. Tratativas para renovação do contrato emperraram. O jogador ganha R$30 mil por mês e mais do que a questão financeira, o que pega hoje é a falta de perspectiva de utilização do Robinho Júnior, que com o Juan Pablo Vojvoda perdeu espaço. Nas últimas 6 partidas ele nem sequer entrou em campo. Em 5 delas ficou no banco de reservas. Na derrota por 2-1 para o Novo Horizontino, o jogador nem sequer foi relacionado. A justificativa oficial do Santos é de que ele tinha problemas nas costas. Salário de R$30 mil mensais, multa rescisória pro exterior de 100 milhões de euros e o risco real de perda de um atleta super importante. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?